Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para continuar recebendo as notificações. Vamos para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu quero falar-lhes a respeito de algumas obras que abordam doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também aspectos históricos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, para aqueles que querem conhecer a história da Igreja, eu indico um site, centrowhite.org.br. Você vai em Downloads e-books. Então, nesse Centrowhite tem vários livros falando sobre o surgimento da Igreja, contando sobre a história da Igreja, sobre os pioneiros que ajudaram a fundar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu encontrei aqui uns e-books de pioneiros adventistas. Temos vários e-books e o que eu quero destacar para vocês é 3 livros sobre o sábado e sobre a lei dominical, e um livro sobre a história do movimento adventista. Então, o primeiro livro que eu quero falar é sobre a história do sábado. Aqui quem apresenta esse livro é o pastor John Andrews. O título do livro é História do Sábado e do Primeiro Dia da Semana. O registro bíblico do sábado e como ele foi suplantado pela festa pagã ao sol. História do sábado. Então, é um livro que se encontra em PDF nesse site de livre acesso. Quem quiser estudar sobre a história do sábado e do primeiro dia da semana, escrito pelo pastor John Andrews, que foi dado o nome da universidade em homenagem a ele, né? A Universidade Andrews, nos Estados Unidos. E aqui ele vem apresentando. É um livro de 342 páginas, um e-book, muito bem elaborado, que tem a foto dele. John Nevins Andrews nasceu em 1829 e faleceu em 1883. E aqui ele vem falando sobre a história bíblica, sobre a história secular. E ele vem falando em 2 partes. O sábado na criação, a instituição do sábado, o sábado confiado aos hebreus, o 4º mandamento, o sábado escrito pelo dedo de Deus, o sábado durante o dia da tentação, as festas, as luas novas e o sábado dos hebreus, o sábado de Davi a Neemias, o sábado de Neemias a Cristo, o sábado durante a última das 70 semanas e o sábado durante o ministério dos apóstolos. Então, o pastor John Andrews, ele vem falando sobre essas questões. E na história secular ele fala: a apostasia já no início da igreja cristã, a origem no domingo como dia do Senhor não pode ser traçada até os apóstolos, as primeiras testemunhas a favor do domingo, análise de uma célebre falsidade, origem da observância do primeiro dia, a natureza da observância inicial do primeiro dia, o sábado nos registros dos primeiros pais, o sábado e o primeiro dia durante os 5 primeiros séculos, o domingo durante a Idade das Trevas, vestígios do sábado durante a Idade das Trevas, posição dos reformadores acerca do sábado e do primeiro dia, Lutero e Karlstadt, guardadores do sábado no século XVI, quando e como o domingo se apropriou do 4º mandamento, guardadores do sábado ingleses, ele fala sobre os puritanos, né? E o sábado na América do Norte. Então, quem escreve esse livro é o pastor John Andrews, História do Sábado, um livro de 342 páginas. Então está aí mais uma dica de leitura para quem quer se aprofundar nesse tema com relação à guarda sabática. E esse livro veio da Adventist Pioneer Library, livraria dos pioneiros adventistas, né? Então,
Façam bom proveito. Então esse é o primeiro. História do sábado. Aí tem um livro falando sobre a lei dominical. A lei dominical nacional. O argumento de A.T. Jones perante a Comissão do Senado americano, dezembro de 1888. A lei dominical nacional. Sabemos que houve uma intenção nessa época de se decretar uma lei dominical. E o pastor Jones veio em defesa da guarda no sábado perante o Congresso, perante a Comissão do Senado americano. E ele discursou na época e apresentou a defesa da guarda sabática. E é um direito dos adventistas do sétimo dia em ter a guarda sabática perante o Senado americano. Então, o argumento de A.T. Jones perante a Comissão do Senado americano, dezembro de 1888. Isso realmente aconteceu lá nos Estados Unidos. O nome dele completo é Alonzo Trevor Jones. Nasceu em 1850 e faleceu em 1923. Então nós já podemos observar que naquela época já tínhamos defensores da liberdade religiosa. E pastores da igreja já defendiam a liberdade religiosa perante o Congresso Nacional norte-americano. E aqui fala a lei dominical nacional, a defesa dele perante a Comissão do Senado, a defesa, observações do reverendo Dr. A. Lewis, réplica, observações feitas pela senhora J.C. Bentham, réplica, e observações feitas por John B. Wood, réplica. Aí tem um apêndice, uma carta aberta, um apêndice A, apêndice B, e aí é um livro de 168 páginas, onde apresenta a defesa do pastor Jones perante o Congresso norte-americano. Então, é um livro importantíssimo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e para todos aqueles que estudam o tema da liberdade religiosa com relação à guarda sabática, né? Então aqui fala sobre a Lei Dominical Nacional. É um livro do pastor Jones. E o outro livro sobre a história do movimento adventista é o grande movimento adventista, o grande movimento dos pioneiros adventistas. Esse eu quero só apresentar. É um livro também extenso, 400 páginas. Foi escrito pelo pastor John Loughborough. É um nome bem difícil de pronunciar. Loughborough. J.N. Loughborough. Também da Livraria Adventista. Livraria dos Pioneiros Adventistas. O livro do pastor Loughborough deve receber atenção. Nossos líderes têm de verificar o que pode ser feito para a circulação desse livro. A senhora Ellen White, no livro Conselho aos Escritores e Editores, página 96, aconselha a leitura desse livro. E aqui o pastor John Norton Loughborough nasceu em 26 de janeiro de 1832 e faleceu em 7 de abril de 1924. E aqui ele vem falando sobre a história da Igreja Adventista. É um livro bem extenso, de 400 páginas. Então, para quem quer conhecer a história da Igreja, é uma boa indicação. E por último, nesse site, depois eu quero apresentar mais 3 livros aqui, para que o nosso vídeo não fique muito extenso, eu vou acelerar um pouco mais. Mas aqui temos o livro do pastor John Andrews também, O Sábado e Domingo nos Primeiros 3 Séculos, o Testemunho Completo dos Pais da Igreja. Esse livro tem 118 páginas e fala os verdadeiros autores da mudança do sábado. E aí ele vem falando, né? Pastor John Andrews. No capítulo 1 ele faz uma declaração introdutória, capítulo 2, testemunho das constituições apostólicas. Aí no capítulo 3 ele vem apresentando testemunho da epístola de Barnabé, epístola de Plínio, epístolas de Inácio, da igreja de Esmirna, da epístola de Ogneto, o testemunho do reconhecimento de Clemente e documentos cirílicos acerca de Edessa. E no capítulo 4, testemunho de Justino Mártir. Capítulo 5, testemunho de Irineu.
de Dionísio, bispo de Corinto, de Melito, bispo de Sardes, e testemunho do herege Bardesanes. E no capítulo 6, testemunho de Teófilo de Antioquia, testemunho de Clemente de Alexandria, testemunho de Tertuliano, no capítulo 7. No capítulo 8, testemunho das epístolas e decretos do Papa Fabiano, de Orígenes, de Hipólito, bispo de Portos, testemunho de Novaciano, um presbítero romano. Capítulo 9, testemunho de Cipriano, bispo de Cartago, de Dionísio, bispo de Alexandria, de Anatório, bispo de Laodiceia, testemunho de Comodiano, testemunho de Arquelau, bispo de Carcar. E no capítulo 10, no último capítulo, fala do testemunho de Vitorino, bispo de Petal, testemunho de Pedro, bispo de Alexandria, testemunho de Metódio, bispo de Tiro, e testemunho de Lactâncio, bispo de Lactâncio, e o testemunho do poema de Gênesis. Então, esses são os capítulos que compõem esse livro, escrito pelo pastor John Andrews, 118 páginas. O sábado e o domingo nos primeiros 3 séculos. Então, vem falando sobre os 3 primeiros séculos, o testemunho completo dos pais da igreja. Então, muitos apelam para os pais da igreja para a guarda do domingo, né? E aqui ele vem falando o testemunho desses pais da igreja, ok? Então, esses são os livros que eu quis mostrar nesse site, tá? Centro White. E agora eu tenho mais 2 livros. Um do pastor Alberto Tim, O Sábado na Bíblia, Porque Deus Faz Questão de um Dia. Pastor Alberto Tim, PhD pela Andrews University. Hoje, atualmente, ele é ministerial, ele é diretor do Centro de Pesquisas Ellen White, lá nos Estados Unidos, né? Ele foi professor durante muitos anos aqui no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia. E hoje ele está lá nos Estados Unidos, né? Então, O Sábado na Bíblia, esse é mais uma indicação. O outro livro do sábado para o domingo, A Mudança Indevida do Dia de Adoração. Todos esses 2 livros podem ser adquiridos na CPB, Casa Publicadora Brasileira. Esse é do pastor Carlyle B. Hines. É um conhecido evangelista e administrador de igreja. Escreveu mais de 40 livros, onde ele vem falando sobre a mudança do dia de adoração, por que os cristãos começaram a ir à igreja no domingo, e será que o calendário foi mudado? Então esse livro mostra, por meio de fatos bem documentados, que o ciclo semanal permanece inalterado desde a criação e que o sábado do 7º dia, portanto, não se perdeu ao longo da história, nem mesmo com a mudança do calendário em 1582. A observância do sábado, entretanto, foi mudada para o primeiro dia da semana. Veja aqui quando, como, por que e por quem foi efetuada essa mudança. Então, do sábado para o domingo. Carlyle B. Hines. E por último, um livro que é contra, né, a guarda do sábado, e um livro que enaltece a guarda do domingo, do historiador Justo Gonzalez, da CPAD. Fala uma breve história do domingo, sua adoção pelos cristãos, significado e mudanças ao longo do século. Então aqui, nesse livro, eles confirmam realmente que por autoridade da Igreja Católica Apostólica Romana foi efetuada a mudança do sábado para o domingo. Tinha um historiador católico, né? Justo Gonzalez, historiador e teólogo que escreveu mais de 150 livros. Nascido em Cuba e radicado nos Estados Unidos, é graduado pelo Seminário Unido de Cuba, com mestrado e doutorado pela Universidade de Yale. Fala Yale, a pronúncia, não sei como é. Yale, não sei. Tem experiência de ensino de história da igreja em diversos seminários da América Central e dos Estados Unidos. Muitas de suas obras foram adotadas como livros de texto em universidades e seminários nos Estados Unidos, na América Latina e na Espanha. Então aqui esse livro é uma prova realmente de que, se você for consultar os documentos da igreja primitiva, que prova realmente como que aconteceu a mudança do sábado para o domingo. E aqui ele vem enaltecendo sobre a história do domingo. Então ele vem dando o aval de que realmente como houve essa mudança e como o domingo se tornou um dia de guarda para os cristãos.
a maioria, católicos, apostólicos, romanos e protestantes, que guardam o domingo como se fosse o sábado. Na realidade, sábado é sábado, domingo é domingo. Então é isso aí, pessoal. Esses são os livros que eu... Ah, e tem mais um outro livro, que eu não tenho ele aqui, mas que rebate a guarda do sábado, é O Sábado, a Lei e a Graça, de Abraão de Almeida. Então esse livro também tem na CPAD. Então aqueles que defendem o domingo e falam que o sábado é da lei, que a lei foi abolida e o sábado foi juntamente com a lei. Mas eles se esquecem que o sábado é o sábado moral, que faz parte do decálogo. O sábado abolido da lei é o sábado cerimonial, porque o cerimonial era uma soma das coisas futuras, do que Cristo haveria de fazer no futuro. Então, o sábado cerimonial indicava para Cristo. É isso que a maioria das pessoas não entende e não compreende. Mas é assim mesmo. Nós temos provas escriturísticas, provas baseadas na palavra de Deus, provas históricas, nós temos provas históricas, nós temos livros com base na Bíblia, temos tese de doutorado defendido dentro da Pontifícia Universidade Gregoriana, mas mesmo assim as pessoas não aceitam. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Documentos e provas nós temos à vontade. Agora, se a pessoa não quer aceitar, cabe a cada um prestar conta daquele conhecimento que ele adquiriu perante Deus. E lá ele não poderá alegar inocência, porque nós estamos mostrando provas históricas e provas bíblicas de que realmente há uma continuidade, há uma necessidade de se guardar os mandamentos de Deus. Mas muitos não dão importância para os mandamentos. Dos 10, guarda-se apenas 9. E abomina-se o sábado, porque o sábado é cerimonial, o sábado não é moral. Então, a alegação que dizem que aquele sábado que está no decálogo é cerimonial, então não precisa guardar. Mas o próprio Jesus, ele não transgrediu o sábado, ele guardou o sábado. E ele mesmo afirma que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Todas as coisas que eram feitas no Antigo Testamento indicavam para Cristo. E todas aquelas leis cerimoniais indicavam que ele deveria ser o cordeiro, que deveria ser sacrificado em prol da salvação da humanidade. Então é isso aí, pessoal. Isso que eu quis trazer para vocês. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. E na descrição desse vídeo eu estarei colocando o link de acesso aos livros no Centro White e também na Casa Publicadora Brasileira. Então eu estarei colocando as referências desses livros que eu indiquei aqui, para que vocês possam ter acesso e façam suas leituras. Ok? Muito obrigado. Continue assistindo nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos.